Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula destinada aos alunos do 7º ano. Sou o professor Sérgio Lira. Hoje iremos iniciar o capítulo 6, que vai falar sobre equações do primeiro grau. Ok? Pessoal, atenção! O módulo 73 e 74 ele vai prepará-los para entender melhor as equações do primeiro grau. Nós iremos falar sobre linguagem algébrica, certo? Por que linguagem algébrica? Primeiro, linguagem é uma forma de você se comunicar, expressando sentimentos e pensamentos, ok? Portanto, a matemática ela é uma linguagem, tá bom? Então, a matemática ela é considerada linguagem por dois motivos. Primeiro, ela possui símbolos próprios. Segundo motivo, os símbolos possuem significados. Tá legal? Bom, vocês já devem ter se deparado com situações semelhantes a essa que eu coloquei aqui para vocês como motivação do nosso estudo. Tá bom? Vocês já devem ter recebido, né, pelo celular, um tipo de probleminha parecido com esse, ou uma charada, ou uma brincadeira entre familiares e amigos. E aí pergunta-se, né, qual é então o valor numérico de cada um desses símbolos? Vamos tentar descobrir juntos? Olha lá, descubra o valor numérico de cada símbolo. Perceba já na primeira situação que você tem ali 3 plantinhas representando 30. Isso significa para a gente que uma plantinha vai ser exatamente 10, certo? Então eu vou colocar aqui para a gente. Ó. Já conseguimos encontrar o valor, né, da primeira situação. Então nós temos ali ó, uma plantinha valendo justamente 10, certo? Então 10 mais 10 mais 10 deu 30. Tudo bem? Bom, e na segunda situação? Se uma plantinha vale 10, para chegar ao 20 faltam mais 10. Se você tem 2 quadrados, então cada quadrado vai ter que valer 5. Então você já consegue recorrer ao resultado anterior para chegar no próximo. Nós estamos utilizando aqui uma estratégia que se chama recorrência. Ou seja, você precisa recorrer a um resultado conhecido anteriormente para descobrir o próximo, tá bom? Então, neste caso, o quadradinho vai ter que valer 5. Bem interessante, né? Olha aqui. Agora você tem uma bola, um quadrado e uma plantinha. Bom, a plantinha você já sabe que vale 10. O quadrado você já sabe que vale 5. Portanto, 10 mais 5, 15. E aí a bolinha vai ter que valer quanto? A bolinha vai ter que valer 2 para que você consiga chegar no 17. Entenderam, pessoal? Que você pode pegar símbolos e associar cada símbolo a um valor numérico. Isso que a gente está fazendo é chamado dentro da matemática como álgebra. Tudo bem? Grave esse nome. Álgebra. É esse tipo de análise que se faz quando se estuda esse tipo de assunto dentro da matemática. Tudo bem? Bom, e aí o que é importante nesse momento? É você perceber o seguinte, nem todas as pessoas possuem habilidade para fazer desenhos. Isso é bem óbvio, é bem natural. Nem todo mundo tem o dom de desenhar. Eu, por exemplo, não tenho. Fica claro em meus desenhos que eu não sou tão bom nessa parte. Então, o que acontece? Foi convencionado que a utilização de letras ficaria de maneira universal o entendimento. Então, o que foi feito, né? Troca-se cada um dos desenhos por letras do nosso alfabeto. E aí,
a gente ganha uma generalização incrível em relação à matemática. Ela passa a ser uma linguagem universal, certo? Então, quando a gente está diante de uma situação dessa, x mais x mais x igual a, vou botar aqui, ó, igual a 30. Olha o outro, y mais x mais y igual a 20. Z mais y mais x igual a 17. Quando a gente está diante de uma situação dessa, geralmente os alunos falam assim, nossa, isso é muito difícil, eu não sei fazer. É uma equação muito grande, muito complicada. Bom, isso aqui, pessoal, é igualzinho à situação que a gente acabou de fazer aqui em cima. Só que foi substituído o símbolo por letras. Simplesmente isso. Tudo bem? Então, a maneira de se pensar para resolver a situação de cima e a situação de baixo é idêntica. Tá legal? Então, ó, dá para a gente descobrir aqui, nesse caso, o valor de cada uma dessas letras. Veja lá. O x aqui vai ser 10. Nesse caso, se o x é 10, para chegar a 20, faltam 10. Como você tem 2y, cada um precisa valer 5. Bom, agora vamos usar a recorrência, ou seja, resultados anteriores. Se o x vale 10 e o y vale 5, você já tem 15. Para chegar a 17, faltam 2. Portanto, z igual a 2. Tranquilo, né, pessoal? Então, olha só para fechar o nosso raciocínio a respeito da linguagem. A linguagem algébrica, que é essa que a gente está utilizando, ela é universal. Por que a linguagem é universal? Porque pode ser reconhecida por pessoas de línguas diferentes. Então, se eu estou diante de uma equação dessa aqui, ou lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maneira de escrever é idêntica, certo? Então, a forma de escrever uma equação não vai sofrer nenhuma alteração se você for para outro país. Agora, preste atenção. Um outro exemplo de linguagem universal, a linguagem matemática, são as fórmulas, certo? Então, ó, a gente não poderia ter, por exemplo, aqui no Brasil, uma fórmula e lá no Japão, uma outra fórmula para calcular, por exemplo, a área de um quadrado, certo? Área, a fórmula que calcula a área do quadrado é lado vezes lado. Vai ser assim aqui no Brasil, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, ok? Bom, um outro exemplo que sai um pouquinho da matemática são as partituras. Sai bem pouquinho, porque as partituras elas possuem uma ligação forte com a matemática. Mas para o caso que a gente está falando agora, de linguagem, ela é uma linguagem que possui os seus símbolos próprios, né? E além de possuírem os seus símbolos próprios, elas têm os seus significados. Então, uma partitura musical, por exemplo, ela é uma linguagem específica para músicos. Um músico aqui do Brasil consegue ler uma partitura e se essa partitura for lá para o Japão, o músico lá no Japão vai também conseguir ler aquela partitura. Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Vou trocar o quadro e já volto, tá? Me aguarda só um pouquinho.